vez que socorre. Raikkonen completando a primeira fila. Aí Jenson Button e Felipe Massa. Ralf Schumacher e Fernando Alonso. Fisichella e Panis. Coulthard e Montoya na quinta fila. São as primeiras 5 filas do grid. Depois nós temos Weber e Villeneuve, Zonta e Heidfeld, Klein, Glock, Bruni, Sato, Baumgartner e o Schumacher largando na última posição. Exatamente o Michael Schumacher, que largou já 102 vezes na primeira fila. Vai ter o desafio de largar por último. Essa é a expectativa do que vai acontecer nessa corrida. Ô Burt, você acha que o Schumacher vai estranhar largar lá atrás? Com certeza é uma posição que ele não está acostumado, mas se tratando do Schumacher, sem dúvida ele vai fazer um ótimo trabalho e vai ser muito interessante ver ele vindo lá de trás. A gente está revendo imagens do treino de ontem do Michael Schumacher. Ele abre a volta, Reginaldo Leme. E aí, na primeira curva, perde completamente o controle. E vai parar lá fora da pista e vai largar. Segundo a Ferrari, ia largar do box, mas enfim, como trocou de motor, está em último o Michael Schumacher. Como é que você está encarando o Schumacher lá atrás, Reginaldo? Sem dúvida, esse fato inusitado aí na carreira do Schumacher, de errar na primeira volta da sua volta lançada, é porque ele preparou o carro nesse circuito de um downforce, de uma pressão aerodinâmica alta, ele preparou o carro pensando mais na reta, pensando em diminuir um pouquinho o downforce. E claro que faltou na hora da curva, ele entrou mais forte do que devia, mas isso para a corrida é uma coisa completamente diferente. E sabe-se lá o que fez a Ferrari agora, já que ele, com a troca de motor, ele pôde fazer qualquer coisa, pôde abdicar de qualquer coisa, para tentar, de repente, uma regulagem totalmente diferente. E quem sabe até uma estratégia diferente, de pit stop, eu digo. Nós temos a imagem do Rubens Barrichello largando na pole position. Rubinho que matematicamente precisa ficar 4 pontos à frente do Jenson Button. Veja lá o Schumacher, ainda sem os pneus dianteiros, lá no pit, lá no box, o Schumacher. Diga, Pedro Bassan. O Schumacher mudou realmente a estratégia para essa corrida, já que ele vai largar dos boxes. Ele trocou o motor do carro, encheu o tanque de gasolina e, portanto, vai tentar apenas 2 paradas em vez de 3. O problema que ele tem agora maior, tentando fazer 2 paradas, é que os pneus, ele está com os pneus mais macios, eles duram no máximo 18 voltas. Ele fazendo 3 pernas de 18, completaria 54 voltas, faltariam 2. Ou seja, 2 voltas no limite máximo dos pneus, praticamente 100 pneus para completar a prova. Portanto, é mais um desafio para a estratégia do Schumacher. Mais uma encrenca para o heptacampeão mundial de Fórmula 1 resolver. Ele e essa equipe fantástica que é a Ferrari, que traz soluções incríveis. Hoje nós teremos aí, você vê na sua tela, Steam Radio, que significa a conversa do rádio com o piloto Jenson Button e a equipe BAR. Esta é uma das novidades da transmissão desta corrida, o Grande Prêmio da China. Estamos na volta de apresentação, daqui a pouquinho a largada para as 56 voltas da 16ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. O lindíssimo circuito internacional de Xangai. Veja aí, Michael Schumacher vai largar do box, fazendo o reabastecimento, Michael Schumacher. A equipe Ferrari trabalhando no carro do Schumacher. 36 graus a temperatura da pista, 29 graus a temperatura ambiente, com 63% de umidade. O Autódromo Internacional de Xangai, capacidade para 250 mil pessoas. Xangai tem 15 milhões de habitantes, uma das metrópoles mais importantes do mundo. Nós estamos na volta de apresentação e dá para você curtir a qualidade do asfalto, a largura da pista. A pista que encantou a todos no fim de semana, pelo fato de ser uma pista de média, com trechos de altíssima velocidade, como é a reta anterior, com 1.174 metros, a maior reta da Fórmula 1, e trechos seletivos, com curvas de baixa, na freada da reta anterior, na retomada naquele hairpin ali, primeira marcha. Diga, Luciano Burti. O interessante de ver a volta de apresentação é que o maior trabalho que o piloto tem, o mais importante, é o aquecimento dos pneus para a largada. Por quê? O pneu não tem uma boa performance para largar abaixo de 80 graus centígrados. Então, na Ferrari, inclusive, existe um display digital para o piloto poder acompanhar a temperatura de cada pneu, e a gente acaba levando essa temperatura, às vezes, até 110 graus, para na hora da largada não estar abaixo dos 80 graus centígrados. Rubens Barrichello larga na pole position. Os carros vão chegando e vão estar alinhados. Para a largada, sempre um momento de expectativa. Veja aí, olha, a grande reta anterior. Os 1.174 metros que eu me referi há pouco. E aí uma freada muito forte e os carros fazem uma curva fechadíssima para a direita e na retomada, primeira marcha. Depois aí uma curva para a esquerda e então a reta de box.
Exatamente o que vai fazer o Rubinho agora. Virando para a esquerda, ele tem então a reta que define a volta. A reta do boxe, que é mais curta do que a reta anterior. Lindíssima essa tribuna, esses dois olhos colocados sobre a pista para segurar a cobertura e que funcionam inclusive como sala de imprensa. É um espetáculo o circuito internacional da China. Vamos então para a largada desta que é a 16ª etapa. E Schumacher vai largar do boxe. O Schumacher, ele rodou no treino de ontem e trocou o motor. E o Schumacher com pneus novos, na expectativa da largada dentro de alguns instantes. Os carros estão aí completando a volta de apresentação. Bom, o Rubinho larga na pole position, ao lado dele o Kimi Raikkonen. Nós temos aí toda a atenção também para o heptacampeão Michael Schumacher, que vive situação diferente na sua vida. Vai largar lá atrás. Schumacher com pneus novos para a corrida. Rubinho ali à direita do seu vídeo na pole position. Aí Mika Häkkinen atrás, Jenson Button. Aí luzes vermelhas. Felipe Massa na segunda fila. Vamos para a largada. Vamos lá. Começa a 16ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Rubinho tenta largar bem. Com segurança vai tomar a ponta Rubinho. Observe como vem forte a Renault. Mas Raikkonen se mantém. Se mantém o Raikkonen. A Renault vem muito forte, dividindo com o Felipe Massa essa terceira posição. Veja como vem muito forte o Alonso. A Renault é tradicional já da Renault, esse dispositivo de largada que a Renault consegue sair driblando muita gente na hora da partida. Mas Rubinho largou muito bem. Se segura na ponta Rubens Barrichello, com o Kimi Raikkonen em segundo. Aí Massa e a Renault na briga pelo terceiro lugar. Alonso largando muito bem. Portanto, aí a largada para o Grande Prêmio da China. Alonso foi lá para a terceira posição, inclusive ganhando as posições do Massa e do Jenson Button. Logo na largada, o Alonso, como nós destacávamos agora há pouco, muito bem na largada. Mais uma vez a Renault ganhando posições importantes. Mas Rubinho se manteve na ponta. Na expectativa aqui da imagem do Schumacher, né? De como será o procedimento da largada do Schumacher, que está no box. Vai largar por último. Nenhum problema. Passamos limpos das primeiras curvas no Grande Prêmio da China. Takuma Sato é outro que largou lá atrás. Também trocou de motor, perdeu 10 posições. O Sato largou em 18º. Expectativa também de corrida de recuperação para a BAR. E olha o Massa atacando ali agora a Renault do Alonso. O Massa não conseguiu defender a do Alonso, mas defendeu muito bem a posição do Button e agora já vai para o ataque em cima do Alonso. Houve uma troca de posições entre ele e o Button. Ele perdeu e recuperou. E agora o Alonso está ali em terceiro, o Massa em quarto, o Button em quinto, o Fisichella logo atrás dele ali. Os dois carros da Sauber. Zonta é nono, ganhando posições importantes. O Zonta que largou em 13º. Ganha posições importantes o Ricardo Zonta. Portanto, Rubens Barrichello. Olivier Panis teve problemas na largada, não largou bem o carro do Olivier Panis. O que eu esperava melhor largada era do Ralf, foi do Ralf Schumacher, mas largou mal, está em 7º. E o Villeneuve, só para lembrar, está em 11º. É uma posição, portanto, o Villeneuve. E o Ralf Schumacher que estava em 5º. Portanto, caiu 2 posições, perdeu 2 posições o Ralf Schumacher. Rubens Barrichello e Kimi Raikkonen. Aí você vê já a diferença entre os dois de 780 milésimos. Mas vem aí Rubinho. Depois da largada, sustentando a ponta. E agora vamos todos na expectativa da estratégia. O que a Ferrari preparou para o Rubens Barrichello, mesmo em relação ao Felipe Massa com a Sauber, né? 2 ou 3 paradas. Luciano Burti, que é piloto de testes da Ferrari, seu palpite ou suas informações indicam para quantas paradas, Burti? O mais provável que sejam 3 paradas. Eu acredito que elas devam começar na volta número 10 e vão até a volta número 14. Então todo mundo que parar no meio dessas voltas, com certeza serão 3 paradas. Uma coisa interessante também é que o Rubinho não está abrindo muito do Raikkonen, mas a gente tem que lembrar o comentário do que ele fez do pneu, que por umas 5 voltas ele vai ter um pouquinho de dificuldade e depois disso com certeza ele vai conseguir ser mais rápido. Rubens Barrichello. Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Felipe Massa é 4º, Jenson Button é 5º, Fisichella é 6º, Ralf Schumacher é 7º, David Coulthard está na 8ª posição, Zonta é 9º, Mark Webber é 10º, Villeneuve 11º, Montoya 12º. Bom, Pablo Montoya perdeu 2 posições na largada do colombiano. Largou em 10º, Montoya, diga. Não, a briga Massa e Button está sensacional.
o Massa deve estar tendo o mesmo problema de pneu dianteiro e com certeza ele deve estar perdendo um pouquinho de tempo com esse problema. Aí o Felipe Massa defendendo a quarta posição, o Jenson Button é quinto. Veja como ele vai chegando, como ele se aproxima. Vamos aí com o Jenson Button, que luta diretamente pelo vice-campeonato mundial com Rubens Barrichello. É muito difícil, né? Teria que tirar toda essa diferença de pontos. Rubinho, por exemplo, né? Vai ganhando nesse momento 10 pontos, vai indo a 108. E aí o Jenson Button tentando passar o Massa, bota por dentro. Jenson Button para ganhar a posição do Felipe Massa. Jenson Button vai-se embora. O Button está muito melhor no miolo, na parte mais lenta. E agora, a hora que o Massa tentou vir para um traçado mais ideal, já era tarde. E o Massa vai tentar agora, bota de lado de novo o Felipe Massa, não dá, no fim da reta anterior, não deu para disputar a freada não com o Jenson Button. E aí o Jenson Button recupera essa posição, estamos revendo o momento da largada. Olha o Panis como ficou lento e a Renault ali à esquerda do seu vídeo, o Alonso como vem muito forte. Vamos acompanhar de novo o Rubinho largando bem, olha lá na terceira fila, carro azul, vai botar para a direita agora. Em cima do Massa, o Alonso. E aí ganha a posição. E agora na câmera colocada lá atrás no Takuma Sato. Vai tentando ganhar posições. Uma, duas, três posições. Não, três não, deu duas posições conquistadas. Aí a gente está com a imagem do Schumacher. Tá voltando para a pista. É a primeira parada do Michael Schumacher. Enquanto nós estamos revendo aí aquela imagem do Schumacher, tem a impressão que foi a imagem da saída, que a gente não mostrou, quer dizer, as imagens geradas pela FON, né? Ainda não, na transmissão da FON, nós não tivemos a imagem do Schumacher. Você acha que aquele era o momento que o Schumacher saiu para a prova mesmo? Exatamente, né? É que inclusive para usar um pneu novo, para não ser obrigado a usar o mesmo pneu na classificação, você viu que o carro ficava sem pneus lá dentro do box até a última hora, só no momento que foi dada a largada que eles põem os pneus rapidinho e eles saem. Para manter o aquecimento dos pneus, né? Então é um replay. Para poder usar um pneu novo, para não ser obrigado a usar o pneu que ele teria que ter usado na classificação. Só um outro comentário. Luiz Roberto. Eu vejo... Desculpa. Diga, Luciano, conclua o seu raciocínio. Eu vejo o Felipe Massa agora tendo problema com o Fisichella. As informações que eu tenho é que o Fisichella é o único de pneu Bridgestone com os pneus duros. Então ele deve ter uma boa performance na corrida e por isso o Felipe está tendo um pouco de dificuldade com ele. Muito bem, nós vemos ali à frente exatamente o Fisichella e o Massa. E o Pedro Bassan está chamando. Diga lá, Pedro Bassan. Ô Luiz, só completando as informações sobre o Montoya, ele disse que neste grande prêmio, com a volta do Schumacher, a Williams teria favorecido, ou estaria favorecendo um pouco mais. Teria mudado de foco, como ele disse, para o carro do Ralf Schumacher, que ficou ausente por 6 corridas. Está reclamando como, aliás, costuma fazer o Montoya, né? Já que os dois estão abandonando a equipe no fim deste ano. 1:34.701, olha o Ralf tentando ali para cima do Fisichella, o Massa, os dois estão ali à frente. Aí o Ralf Schumacher, essa câmera colocada na Williams, do Ralf Schumacher, que está voltando desde o acidente dos Estados Unidos, ficou fora das provas. E aí o Ralf Schumacher, a Williams vem nessa briga aí com o Massa, o Fisichella. O Massa é quinto, o Fisichella é sexto e o Ralf Schumacher está na 7ª posição. A melhor volta da corrida é do Button, a segunda é do Raikkonen e a terceira é do Barrichello. O Schumacher está muito mais lento, 1.2 mais lento do que o Barrichello. Você vê que ele não vem ganhando posições exatamente porque ele está muito pesado. Ele vem ganhando, vai ganhar posições, mas vagarosamente. Fisichella botou de lado para tentar a ultrapassagem sobre o Felipe Massa. Fisichella tentando ganhar a posição do Felipe Massa. O Fisichella está à esquerda, o Massa à direita. Os dois têm capacetes ali com o amarelo, com a cor amarela em destaque, mas... E o Massa perde a posição, o Ralf também vai perder para o Ralf também. E se manda o Coulthard, olha o Coulthard tentando ganhar uma posição também do Felipe Massa. Os dois foram o Fisichella, o Ralf, e agora o Massa consegue se defender em relação ao David Coulthard, que também se aproximou ali. Acabou perdendo 2 posições de uma vez do Felipe Massa. Na ultrapassagem do Giancarlo Fisichella, que é o companheiro de equipe dele. E aí Coulthard e Massa, na dividida da freada lá. Quase que tocou, o Coulthard teve que botar o pé no freio direto para evitar o toque no Felipe Massa. O David Coulthard que vem logo atrás do brasileiro. E o Massa acabou ficando mais lento. Luciano Burti, dá para interpretar de alguma forma o que está acontecendo com o Massa? Se o Rubinho reclamava dos pneus dianteiros que teriam um problema de arrepiar, e a Ferrari é um carro muito equilibrado, com certeza no caso do Felipe, com o mesmo pneu macio,
esse pneu também vai arrepiar, só que de uma forma que comprometa mais o desempenho. Então, acho que esse é o motivo da dificuldade que o Felipe está enfrentando agora. Eu diria até mais, pode até ele estar arriscando, não deveria pela posição em que ele largou, não deveria na teoria, né? O piloto é que sabe melhor na cabeça dele. Pode até estar arriscando uma parada menos, porque ele está virando, a melhor volta dele foi 36,7. É a volta do Schumacher, 36,7. Está muito longe dos 8 pilotos que estão à frente dele. Por exemplo, Rubinho 35,05. Jenson Button, melhor volta, 1,34,701. Nós vamos ali na câmera colocada no carro do Coulthard. Agora você vê de novo os líderes. E o Raikkonen coladinho no Barrichello, que, como destacou na entrevista ao Pedro Bassan, tem problema nos pneus. Quando vocês usam arrepiar, significa exatamente o que, Luciano Burti? Como eu disse antes, essa pista é uma pista que o carro tem tendência de sair de frente. E quando o carro sai muito de frente, ele forma tipo um macarrãozinho em cima dos pneus. Ou seja, ao invés do pneu ter o contato pleno com o solo, esse macarrãozinho fica no meio e acaba causando mais falta de aderência. Então, o Rubinho tem enfrentado isso, mas teoricamente demora 5 a 7 voltas para limpar esse pneu. Ou seja, essa sexta, vamos para a 7ª volta, o Rubinho tem que começar a andar mais rápido. E o Schumacher é 17º, ultrapassou o Tommy Glock. O Schumacher está na 17ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte. A imagem dos líderes, Rubens Barrichello e o Kimi Raikkonen. Muito próximo o Kimi Raikkonen do Rubinho. Olha, o Rubinho fez 24,9 no primeiro setor, que é a melhor parcial do primeiro setor. Aí ele faz, o Kimi Raikkonen, por sua vez, a segunda melhor parcial, 28,2. Coladinhos os dois. E aí o Jenson Button com o Alonso. Jenson Button. Para ganhar a posição do Alonso. Vem muito rápido o Jenson Button. O Alonso bota de lado. Você vê a diferença do Rubinho para o Raikkonen. A nova diferença, 476 milésimos no outro ponto de cronometragem. E o Jenson Button já é terceiro. Na minha opinião, totalmente esperado esse rendimento do Button, esse rendimento da BAR nessa pista. Eu achava até que ele podia estar já mais bem colocado se ele não tivesse tido aquela briga com o Massa na largada, que ele acabou perdendo bastante tempo. Mas ele tem tudo, ele que está virando 34,7, continua tendo a melhor volta da prova, tem tudo para chegar ali no Barrichello e no Kimi Raikkonen. Serão 56 voltas no total. E o Zonta já está na 8ª posição, ganhando a 9ª do Felipe Massa. Portanto, o Zonta é o 8º, o Felipe Massa está na 9ª posição. Nós temos um pequeno problema na geração das imagens diretamente da Sina. Voltamos com as imagens ao vivo. Está aí a equipe Renault. A Renault que vive a expectativa de conquistar o vice-campeonato mundial de construtores. A BAR tem 94 pontos e a Renault tem 91 pontos. E nós temos Button e Alonso, os dois conquistando pontos importantíssimos aí para os seus times. E claro, o Button na luta direta pelo vice-campeonato mundial, nessa briga com Rubens Barrichello. O Schumacher já é heptacampeão, está na 17ª posição. Largou do box o Michael Schumacher. E o Button passou o Alonso e foi embora. Então realmente ele deve estar chegando rapidamente no Kimi Raikkonen. Rubinho virou 34,818 na última volta, a melhor volta dele na prova, a do Rubens Barrichello. O Raikkonen virou 34,789, também muito próximo do tempo do Rubinho. Por enquanto, nenhum pit stop ainda na corrida. O Button, que tem a melhor prova, 1,34,5, a melhor volta de novo. Jenson Button tinha a melhor volta, 1,34,701, agora 1,34,5. Vai voando Jenson Button com o carro da BR. Tá aí o Ron Dennis. E o Rubinho agora faz a melhor primeira parcial da pista, 24,8. É o Rubinho sustentando a liderança. E aí a câmera colocada no carro do Raikkonen, que está logo atrás do Rubinho. Ele está ali observando o líder. Rubens Barrichello vai-se embora, vai na liderança do Grande Prêmio da China. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual.
Fernando Alonso, que ganhou posições importantíssimas na largada, perdeu há pouco a terceira para o Button. E aí a gente está revendo o Villeneuve e o Montoya. Villeneuve que está de volta à Fórmula 1 e mandou logo um X ali para cima do Montoya. O Villeneuve está na 11ª posição, o Montoya 12º colocado. E o Schumacher continua lá na 17ª posição. É a briga particular dos dois chamados bad boys da Fórmula 1. 1:34.122 a volta do Jenson Button. De novo a melhor volta da prova para a BAR do Jenson Button. Tomara que o Rubinho tenha uma estratégia de parada melhor que a do Button e a do Raikkonen. Então, se possível, o ideal seria ele parar uma ou duas voltas depois para ter mais tranquilidade quando voltar dos boxes. O Rubinho também foi muito próximo do Button. Olha, o Button fez 1:34.122, o Raikkonen fez 1:34.134 e o Rubinho 1:34.141. Mais uma vez aí o tempo do Button com a melhor volta da prova, mas ele, o Rubinho e o Raikkonen, os três primeiros, muito próximos. São os três que se destacam dos outros, né? Estão num ritmo bem acima dos outros, se bem que o Coulter agora vira bem também. 1:34.397. O Coulter está com pista limpa. Diferença do Rubinho para o Michael Schumacher, 31 segundos, 796 milésimos. Schumacher lá em 17º. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, a gasolina da equipe BMW Williams e Fórmula 1. Esta é a 16ª etapa do Mundial de Fórmula 1, depois do Grande Prêmio do Japão, e dia 24 de outubro, a última prova da temporada, o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, 24 de outubro. 1:33.782, Rubinho crava a melhor volta da prova. Mas olha, o Button vem rápido nessa agora, hein? E olha o Schumacher. E Felipe Massa vai fazer o seu primeiro pit stop. Felipe Massa está no pit. Quer dizer que não era problema de peso, não. E o Panis também foi ali. Problema de queda de rendimento do Massa. Infelizmente ele enfrentou problemas de pneu, com certeza. E o Panis estava à frente do Schumacher, você viu entrando. Para a gente curtir bem como é rápida a entrada de boxe. Aí o Felipe Massa já está voltando. O Panis chegando ali, deu para a gente ver de passagem também a chegada do Olivier Panis. Panis que estava na 18ª posição. O Olivier Panis. Schumacher já é 16º com isso. Voltamos com a imagem dos líderes, a previsão de 16 voltas para os 62 litros que no cálculo do cronômetro foram colocados no carro do Felipe Massa. Mas já está claro para todos nós. É um carro lento ali à direita, Rubinho passou limpo sem problema. E também o Raikkonen sem nenhum problema. Os dois continuam aí na primeira e segunda posições deste Grande Prêmio da China de Fórmula 1. As histórias do capitão da seleção de ouro do vôlei. Uma entrevista com Naubert. É um dos destaques do esporte espetacular. Logo mais, depois do Auto Esporte. Rubinho 1:33.5. Faz de novo a melhor volta. A McLaren já está pronta para um pit stop. E agora 3 carros de uma vez aí. Fisichella, Coulter e Bruni todos entrando. E o Zonta também. Veja aí o Coulter. Esta que é a 11ª volta. Tivemos engarrafamento na entrada do box. Aí o Coulter voltando. 7.9. Voltando o David Coulter. Coulter que estava na 7ª posição. 65 litros. No cálculo de acordo com o tempo que ele gastou ali com a mangueira de reabastecimento colocada. Luciano Burti, esse cálculo aí é aproximado, muito aproximado, exato? Fazendo as contas, não dá para... Com a informação que eu tenho, a máquina de combustível ela tem capacidade, por regulamento, de colocar 12 litros por segundo. Então, fazendo a conta, não bate muito com o número que eles mostram. Schumacher e Klien. Olha só o Schumacher e o Klien. Vamos ver de novo a batida do Schumacher no Christian Klien.
exatamente lá na freada da reta anterior, Reginaldo Leme. Tá bem o Klein, né? Com quem ele resolve disputar a curva. A única sorte do Michael é que não pegou na asa dianteira, porque senão ele teria que parar no boxe. Rubens Barrichello no boxe. E Raikkonen também, os dois líderes, eles param juntos. A Ferrari está na frente ali, ó, o primeiro boxe. Então o Rubinho já está reabastecendo. Vamos ver o trabalho da Ferrari, importantíssimo o trabalho da Ferrari. Raikkonen também já está parado. Rubinho está saindo, Rubinho está saindo. Raikkonen agora, só agora saiu a mangueira, Rubinho volta na frente. Mantém a liderança no primeiro pit stop, o Rubens Barrichello, nesta que é a 11ª volta do Grande Prêmio da China. Portanto, os dois que estavam na liderança fazendo o reabastecimento. E aí os cálculos que o Luciano Burti já disse há pouco, o Reginaldo também tem dito ao longo das últimas transmissões, que não dá para confiar nesse cálculo, porque é um cálculo feito na base do cronômetro. E nem sempre, né, Reginaldo, ali o que acontece na colocação da mangueira, em retirar a mangueira, tudo isso o cronômetro está rolando, né? É um cálculo aproximado, é um programa de computador, pode funcionar muito bem. Se bem que na última corrida teve até um erro nosso, né, de não interpretar que o Rubinho tinha gasolina já quando parou, que ele teve uma parada precipitada. O Klein se deu mal naquele toque com o Schumacher. Vamos ver o do Schumacher, hein? Como foi roda com roda, foi a sorte do Schumacher, já disse o Luciano, mas pode até ter afetado alguma coisa. E o Button tá bem, ele vinha rápido, fazendo voltas rápidas, mas com mais peso, então tem que ficar de olho no Jason Button. Que está na liderança, mas ainda não parou. Alonso é segundo, Ralf Schumacher é terceiro, Rubinho quarto, Raikkonen quinto. Os três primeiros ainda não pararam. Portanto, o Rubinho voltando na quarta posição e o Raikkonen quinto. Aí os dois, Rubens Barrichello e Kimi Raikkonen, quarto e quinto colocados. Agora a vez de Fernando Alonso fazer o seu pit stop. Lá no box o Fernando Alonso, a parando a Renault, Alonso em segundo. O Button 1:33.429 é a volta mais rápida. Voando o Jenson Button. Aí está o Alonso, vai ser muito importante o momento da parada do Button. Vamos ver o Alonso também com possibilidades, mais duas voltas. O Alonso na última virou 1:34, quer dizer, em tese no cronômetro não dá para dividir com o Rubinho e com o Raikkonen não. Mas aí o Flávio Briatore, o cálculo de 73 litros, está voltando, portanto, o Fernando Alonso. E o Jenson Button, 1:33, como eu disse há pouco, 429. A volta mais rápida da prova de novo do Jenson Button. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, viver sem fronteiras. É a BAR com Jenson Button, que está envolvido nessa polêmica aí de sair da BAR ou não. De qualquer forma, nós teremos uma definição aí nos próximos dias. E a BAR está pronta para a parada do Jenson Button. E aí vamos ver a expectativa. Veja aí, o Jenson Button vai fazer o seu pit stop. Vamos ficar de olho na passagem de Rubens Barrichello e Kimi Raikkonen. A informação, Luiz, que se tem sobre, você tocou no caso aí daquela discussão sobre o contrato do Button para 2005, se vale Williams ou se vale BAR, parece que a coisa mudou um pouquinho. A Williams não está muito animada não, hein? Vamos acompanhar o reabastecimento do Jenson Button, 9.7, vai voltar o Jenson Button. O Richards fica aí, deu uma olhada, acompanhou de um lado de outro, os líderes já passaram, já foram embora. E ele volta na frente do Mark Webber, que estava na quinta posição. E agora é a vez do Jacques Villeneuve parar. Portanto, os dois líderes, Rubens Barrichello e Kimi Raikkonen, se mantém à frente. O Raikkonen na terceira posição, porque o Ralf ainda está por ali. O Ralf ainda não parou. Schumacher é décimo. Ainda não parou o Schumacher. Expectativa de uma estratégia de corrida diferente para o Michael Schumacher, que largou já com pneus novos. Por isso que o carro, a gente viu o carro do Schumacher sem os pneus, né? Quer dizer, depois da partida é como se ele já tivesse feito um pit stop, porque é só a partir de então que pode mexer nos pneus. E ele já está na 10ª posição. Sem problema no carro, com certeza, porque ele virou agora 33,6.
Então mostra que no toque com o Klein não teve nenhum problema com o carro. E ele está em nono mesmo, como acreditou a televisão, porque o Villeneuve, que estava à frente dele, entrou no box para fazer o reabastecimento. E aí o Ralf, que ainda não parou daqueles que estão na frente, o Button, o Barrichello e o Raikkonen já pararam, e o Ralf Schumacher ainda não. Schumacher. É um fim de semana de rodadas para Michael Schumacher. É muito rápido, recuperando posições. E aí o Schumacher, com essa pista tão larga, né? Tem 17 metros essa pista ali. Vamos observar aqui o carro do Schumacher. Parece que tem um probleminha na asa dianteira do lado esquerdo. Essa foi a impressão, mas aqui por essa câmera não tem nenhum problema, aparentemente não. Ou aqui, olha, do lado esquerdo a gente tem um pedacinho daquela... A asa não parece estar paralela, vamos dizer assim, ela está um pouquinho inclinada. Tem algum problema assim. Mas não parece ser o motivo da rodada. Do outro lado, veja, aquela asinha ali também, como é que chama aquela parte aerodinâmica colocada atrás do flip do pneu. Também está Mas o motivo da rodada realmente não teve nada a ver com a asa. Pode ver que ele perdeu a traseira. Então vamos dizer, mesmo que o problema na asa dianteira já existisse, não teria causado esse erro. Por essa câmera, que espetáculo a rodada do Schumacher. A câmera, a imagem sensacional ali, a câmera colocada ali, como vem rápido o Michael Schumacher, que estava na nona posição, roda, perdeu algumas posições Schumacher, assim que ele, acho que é 12º, mas já quando ele passar para completar a volta, a gente vai ter a posição correta. 12º é o Michael Schumacher. Rubinho, uma parada, é o líder, Raikkonen em segundo, Button o terceiro. Aí o Montoya, que ainda não parou, é quarto, Sato é quinto, mas também não parou. Sato largou lá de trás, pode estar numa estratégia parecida com a do Michael Schumacher. Aí o Alonso, que já parou, é sexto, e o Heidfeld, que ainda não parou, na sétima posição. Fisichella nono, Coulthard 10º e o Schumacher 11º. O Schumacher vem com tudo para cima do Coulthard, já vai passar. Aí o Coulthard voltou, botou de lado. Troco. E o Schumacher foi de novo. Troco. Tá legal, rapaz. Tá legal. O Schumacher lá atrás é diversão garantida, hein? Nós estamos vendo um Schumacher que ele não está acostumado a ver, né? Acho que ele preparou um teatro assim, especial para a China. Acho que a gente merece ver um pouquinho do Michael numa situação diferente. Sem dúvida, bem legal. Muito legal. O Montoya está voltando. Olha o cálculo aí de 89 litros. Com possibilidades de 22 voltas. Montoya volta à frente do Webber. Webber estava em 14º, portanto volta ali à frente do Webber. O Juan Pablo Montoya na 14ª posição. E agora o Schumacher ali, já em cima do Fisichella. Olha o Schumacher aí, já usando toda a pista. Vamos curtir um pouco de Michael Schumacher. É uma situação diferente. Na última corrida ele já teve aquele problema na largada, caiu para 15º. Nós já curtimos um pouco do talento do Schumacher, que chegou em segundo. Aí já em cima do Fisichella. O Michael Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Fisichella ali à frente do Michael Schumacher. E o Schumacher já bota de lado e vai-se embora. A Sauber tem uma relação toda especial com a Ferrari. Mas jogo de equipe entre Sauber e Ferrari não dá nem para imaginar isso, ou dá, Luciano? Jogo de equipe não, mas você sendo piloto da Sauber, com certeza você não quer bater com uma Ferrari ou prejudicar a estratégia de corrida de uma Ferrari. Porque queira ou não queira, tem um relacionamento político muito forte e é uma questão de vizinhança, realmente, de querer tá todo mundo em termos de amizade, vamos dizer assim. O negócio é ter boa vizinhança, né? Com certeza, e especialmente na Fórmula 1. E aí aquele troca-troca de posições entre o Schumacher e o David Coulthard, e todos nós curtimos muito. Já houve casos de alguns anos atrás, de o Schumacher numa corrida que ele vinha atrás e vinha recuperando posições, mais ou menos nessa situação de hoje, em que tinha uma Sauber à frente e que estava demorando um pouquinho. Eu não me lembro exatamente qual era o piloto, eu acho que era o Heidfeld, do Jean Todt sair do box da Ferrari e ir lá no box da Sauber para dar um jeito na situação. Pois é. Os vizinhos têm que se entender mesmo, né?
Bom, a gente vê o Jenson Button e o Takuma Sato. O Button terceiro, o Sato é quarto. O Sato que largou lá atrás, perdeu 10 posições no grid, pois trocou de motor na sexta-feira, ainda não parou. Schumacher, melhor primeira e melhor segunda parciais da corrida. 24,5 e 27,5. Vai virar a melhor volta. E aí Schumacher para tentar virar na melhor volta o Michael Schumacher. BAR pronta. Sato entrando. Tá aí Takuma Sato. Vai pro box o Takuma Sato. Vai fazer o pit stop, o primeiro dele. A primeira parada do Takuma Sato. Fica faltando só o Schumacher. 1:32.627 a volta de Michael Schumacher. A volta mais rápida da prova. Com as 3 melhores parciais. Andou voando. O Schumacher 32,6. Impressionante. É mais de meio segundo mais rápido do que a segunda melhor volta da prova. Impressionante. Impressionante o Schumacher, que já é sétimo com essa parada que nós tivemos agora. Schumacher está fazendo aquelas voltas muito rápidas, indícios de que ele pode estar se aproximando do momento do seu pit stop. Estamos aí na volta número 18. Para um pit stop seria mais à frente. Com certeza, para 2 paradas teria, por volta da 18, 19, mas tem que lembrar que a Bridgestone tem um limite de segurança de 19 voltas para essa pista. Então, independente do combustível, o Michael não pode passar de 19 voltas de qualquer jeito. Então é impossível para ele qualquer tipo de estratégia para uma parada, vai ter que fazer 2 e em torno da 18ª, 19ª volta, isso mesmo, a primeira parada para quem vai fazer 2 e não 3. E nós já curtimos que a maioria vai para 3 paradas nesta prova. Aí do lado esquerdo do seu vídeo nós temos os giros do motor, gear, que é a marcha 7, throttle, que é o acelerador, brake, que é o freio, e aí também os quilômetros por hora para você curtir. Com Kimi Raikkonen que está em segundo e coladíssimo no Rubens Barrichello. Eles vêm como um reloginho. Rubinho agora 1:34,5, Kimi Raikkonen 1:34,6. Eles estão colados 6 décimos. Apenas a diferença entre o Rubens Barrichello e o Kimi Raikkonen. Schumacher agora já é sexto. Melhor volta de novo. 1:32.576. E para dividir a corrida em 3 partes, ou seja, para fazer 2 paradas, era agora mesmo. 19, olha, não foi. 19, depois na 38. Então ele passou, já vai para a 20ª. Estamos curtindo aí agora os 2 irmãos. Só que o Hoff não facilitou, não. Jogando pesado com o irmão. Schumacher achou que ia fácil, até aí realmente o Schumacher foi ganhando posições. E o Ralf, estou voltando à entrada de novo, não foi não o Schumacher. O Ralf ali na frente. E o Schumacher chegando no Ralf, o Ralf é quinto e o Michael Schumacher é sexto. Aí os 2 irmãos. Ralf voltando depois do acidente violentíssimo que se envolveu no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Diferença de 688 milésimos. E a Ferrari prontinha. Ferrari pronta. Aí os números do Schumacher. Vai para cima do Ralf. Botou de lado. Vai-se embora. Fez um sinalzinho ali. Com a mão direita pro irmão. Mesmo assim, ele tem que parar agora. Está dentro daquela margem de segurança dos pneus. Aí o Schumacher ganhando mais uma posição. É quinto. Foi pro box na 5ª posição para quem largou em último. O Schumacher. Saiu do último, saiu lá do pit, exatamente daí onde ele vai parar agora, para ir para a 5ª posição e enfim fazer o seu primeiro pit stop. Seu primeiro pit stop de 2 paradas que fará o Michael Schumacher, pelo menos, nesta prova. Tá aí a equipe Ferrari trabalhando, vamos acompanhar o pit stop do Schumacher, total de 9 segundos. Deve vir aí para 20 voltas, tá vendo? A previsão é essa, de mais 20 voltas nessa segunda perna. Mas eu acredito que seja menos, agora ele deve fazer 19. Ele fez 20 na primeira. Ele tem que dar rápido agora nesse segundo stint dele, então quem sabe realmente, como você falou, vai ter que ser um pouco mais curto para ter um pouco menos gasolina e assim conseguir algumas ultrapassagens dentro da pista. Portanto, Schumacher, o último a parar. E aí nós temos a confirmação das posições: Rubens Barrichello, Raikkonen, Jenson Button, Alonso, Ralf Schumacher, Fisichella, Coulthard e Zonta, os 8 primeiros. Depois Massa, Sato, Montoya, Weber, Villeneuve, Schumacher, 14º, voltou na frente do Heidfeld, que é 15º, Panis
é o 16º colocado. Nessa corrida, com certeza, o Michael vai suar bastante. Então, aquele líquido que é colocado dentro do carro para o piloto poder beber durante a corrida, ele vai acabar com ele hoje, com certeza. Vai tomar... É aquele líquido, é um isotônico, é É isso? um isotônico preparado, tem mais ou menos de 1 litro, 1 litro e meio, até refrigerado esse líquido. Então, hoje, com certeza, o Michael vai secar a garrafinha dele, sem dúvida. O Villeneuve falando com os homens da Renault. É muito difícil. Realmente ficou Principalmente difícil em condição de de corrida. compreender. Em condição de treino, a gente viu ontem, é mais fácil, só que eles falam muito menos coisas importantes, que ele vai falar. É tão rápido, é uma volta, ele não vai falar com o piloto na volta que ele está dando, ele fala na volta de desaceleração, geralmente é para dizer parabéns, andou tanto, está em tal posição. Tá. Hoje é que interessa bastante, mas em condição de corrida fica bem mais difícil, fica menos audível, né? Sem dúvida, e realmente o rádio dele, acredito que para ele mesmo não está muito bom, então ele está tendo algum probleminha com certeza. Informaram ao Jacques que o Alonso está virando mais rápido. O Alonso está virando 35,7 e o Villeneuve virando 36,2. Aliás, foi assim o fim de semana todo para um piloto que é campeão mundial, que venceu 13 corridas na carreira, tem 33 anos, enfim. Tem tudo para voltar a ser o piloto arrojado que sempre foi o Jacques Villeneuve, mas é uma corrida de volta, né? Há uma Fórmula 1 que vive uma metamorfose constante. A cada dia a Fórmula 1 é outra. Aliás, Luiz, eu queria aproveitar para dizer que a presença do Luciano aqui vai nos ajudar bastante nesse negócio, com essa novidade aí de ouvir o rádio das equipes, porque a forma técnica com que eles se comunicam, nada melhor para alguém que já esteve lá. Eu até gostaria de falar que essa minha experiência de 32 anos de Fórmula 1, 27 deles vividos aqui na Globo, passando para vocês, passando para o amigo ouvinte da Globo, amigo telespectador da Globo, segredos que a gente ouve nos boxes, confidências de pilotos, tipo, já que eu sou mais velho aí que todo mundo, tipo Emerson Fittipaldi, Piquet, Senna, Prost, aqueles com quem eu tive, assim, bastante proximidade. Confidências que nesses anos todos eu tive a oportunidade de passar e que tem recebido, o amigo da Globo tem recebido e respondendo bem. Mas a importância de ter o Luciano aqui, o amigo Luciano Burti, com a sua experiência vivida dentro de um cockpit. Então são dois tipos de informações de conhecimento bem diferentes, o meu e o dele, só que com o mesmo objetivo, que é você, amigo da Globo. Também para estar ligado na Fórmula 1 nessa hora da madrugada, tem que gostar bastante. Concordo, Reginaldo. São 27 anos de Globo, Reginaldo, é isso? Do automobilismo? De Globo no automobilismo, 32 no total na Fórmula 1. Reginaldo Leme, nosso comentarista nas provas de automobilismo, não só na Fórmula 1, hoje com outras categorias, inclusive com a Stock Car, que realmente ganhou espaço no coração do torcedor brasileiro. Experiência fantástica, sem dúvida. Aí o Luca de Montezemolo ali acompanhando todo o movimento da equipe Ferrari, aí a equipe McLaren também observando, todo mundo pronto, aí Ron Dennis e você curtindo as emoções da Fórmula 1 Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Celta, o xodó do Brasil. Na volta 23, Rubinho completa na frente, Rubens Barrichello. Já venceu 8 vezes na carreira, vem de uma vitória indiscutível em Monza. E vai liderando, por enquanto, fora o momento ali do pit stop, né, de ponta a ponta. Largou na pole position, Rubinho. Uma surpresa de ver a corrida é que a Ferrari nem esperava que o Raikkonen andasse tão bem como está andando. Impressionante, é um reloginho, olha, o Rubinho virou agora um 33,6, o Raikkonen virou um 33,5 e Olivier Panis na volta 23 nos boxes. Aí mais uma vez as informações do carro do Kimi Raikkonen. Os giros, gear que é a marcha, throttle que é o acelerador, brake que é quando ele for frear, você vai ver, olha, fica vermelhinho ali, exatamente, a hora que ele botou o pé no freio. E aí os quilômetros por hora, o velocímetro digital, digamos assim, para você curtir. Pedro Bassan chamando, direto de Xangai. Diga, Bassan. Aqui ao lado do Antônio Pisoni, que continua na expectativa para dirigir um carro, participar das corridas no ano que vem. Ele que é piloto de testes da equipe Williams, teve um trabalho muito elogiado. Não está na pista aqui em Xangai, mas o que você já pôde aprender daqui, disso tudo que você está vendo? A corrida até agora
te surpreendeu ou não? Olha, a corrida até agora eu acho que está, pelo que me parece, o Rubinho está numa posição ali, não diria confortável, mas numa posição forte para ganhar a corrida. E no carro, os dois carros da Williams, a equipe optou por uma estratégia menos agressiva, que é de 2 paradas. E pelo que me parece, a maioria dos outros carros estão numa estratégia de 3 paradas. Então pode ser que faça diferença no final da corrida para a equipe. Obrigado, tá aí o Antônio Pisoni. O Pisoni no raciocínio do Reginaldo e do Burti aqui, né, em relação a essa questão das paradas e, como disse o Bassano, os cálculos da durabilidade dos pneus. No caso da Bridgestone, quer dizer, o Schumacher ficaria com um déficit de 2 voltas. Enfim, vai ter que jogar com isso. Como é que faz, Burti? Você sabe que você vai ter um problema em 2 voltas no fim se você for no seu ritmo máximo. Como é que faz para conseguir ter esse equilíbrio e ter pneus para fazer as 2 últimas voltas? No caso do Michael, deu para ver que ele acho que andou uma volta a mais do que o esperado em termos de segurança do pneu Bridgestone. Por quê também? Porque como o carro dele voltou para o box, pôde trocar o motor, ele pôde trocar o acerto do carro. Então eles conseguiram regular o carro de uma maneira muito mais equilibrada e assim eles puderam dar uma margem de segurança até um pouquinho maior para o pneu. Então o equilíbrio do carro dele para a corrida sem dúvida está melhor do que o do Rubinho. Por quê? Ele pôde trocar basicamente tudo em termos de acerto de asa, de mola, de barra e etc. Luciano Burti, que é piloto de testes da Ferrari, fez uma temporada toda de Fórmula 1 com a Jaguar e com a Prost, e está aqui hoje com a gente como convidado especial, ajudando a decifrar esta Fórmula 1 atual um pouco mais. A gente esperava um pouco mais desse diálogo via rádio, mas realmente durante a corrida um pouco mais complicado. Os diálogos, não sei se são censurados em alguns momentos por determinadas equipes, mas ontem no treino deu para a gente curtir um pouquinho ali a voz dos engenheiros, de alguns pilotos, mas como o Reginaldo destacou, no treino é só o tempo que fez, a posição que ficou e valeu, foi bom. Mais ou menos esse o diálogo, mais ou menos uniforme para todos eles. O mais importante mesmo eles falam quando ele desce do carro, né? No tete a tete. Agora, ainda sobre o caso do Schumacher, se, como informou o Bassão, se ele tinha um déficit de 2 voltas, agora é de uma só, né, Luciano? Uma ele já ganhou no primeiro pit stop. Tem razão, é verdade, uma volta só agora. Ricardo Zonta fazendo o seu segundo pit stop. Aí o Ricardo Zonta parando e voltando. Ricardo Zonta que estava na 9ª posição, vai voltando o Zonta. Exatamente atrás do Schumacher agora. 15º, portanto, o Zonta. Deu pra gente ouvir ali no rádio a voz ou do Zonta ou do engenheiro aí do Zonta no vai, né? O mais importante de falar no rádio, quando vai para o pit stop, seria uma volta antes ou 2 voltas antes do pit stop para poder relatar ao engenheiro se você tiver algum problema de equilíbrio. Eles podem mudar a calibragem no pneu, podem mudar a asa dianteira. Então, uma volta antes é ideal para poder falar com o box. Depois que você saiu, geralmente já é alguma coisa que não vai influenciar no resultado de performance dentro da pista. E a gente destacou várias vezes que o Schumacher largou do box hoje, né? E é o pior, já era na pista, se ele largasse no grid, era o pior grid da história do Schumacher, da vida do Schumacher. Então é realmente uma corrida diferente em relação a Michael Schumacher, que antes do seu primeiro pit stop estava na 5ª posição. Nós temos aí as informações, olha lá, marcha, 5ª, 6ª, aceleração ali no throttle até o finzinho, 7ª marcha, 18 mil e poucos giros, ali passou um pouquinho. Aí vai chegar a 300 e quase 330 por hora. A Sauber passou de 330 por hora. Diga, Luciano. Deu pra ver na reta o Michael mexendo nos botões do volante e basicamente o que ele mais faz ali é regular controle de tração, freio motor e o diferencial para poder atingir uma melhor performance. Felipe Massa fazendo seu segundo pit stop e voltando aí. No circuito de Imola, eu me lembro bem da corrida de San Marino, que foi a primeira que a câmera mostrou bem o Schumacher mexendo ali do lado direito do volante, que enfiava a mão, parece que atrás do volante, que é essa regulagem de freio, mais para frente, mais para trás, e fizeram uma conta de que numa volta ele mexeu 18 vezes. O Michael tem uma característica que ele regula, o carro tem a tendência de travar a roda dianteira, ou então perder um pouquinho a traseira, a entrada de curva, que é o mais simples. Então o Michael ele tem a mania de volta a volta, curva a curva, mudar esse balanço de freio. Muito bem, a McLaren prontinha e o Kimi Raikkonen vai para o box, o segundo colocado. E ele ficou atrapalhado, o Rubinho deixou. Parou mais cedo do que o esperado. Mais cedo que o esperado, e o Rubinho deixou um retardatário entre ele e o Raikkonen. 6.1, apenas muito rápido. O pit stop, o segundo do Raikkonen, um cálculo de 11 voltas.
E vai voltando aí o Kimi Raikkonen. Você vê, Luiz, no caso do Kimi, funcionou exatamente com correção aquela previsão de que ele ia dar mais 16 voltas, ele deu exatamente 16. Agora, ele perdeu, foi tempo ali entrando atrás da Minardi. Até o momento em que é obrigado a frear para atingir o limite de velocidade máximo, ele perdeu muito tempo. Fisichella parando e voltando com 7,5, 7 segundos e meio. E o Rubinho, 24,3 no primeiro setor, estava muito rápido, agora já não faz o seu melhor parcial não. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Estamos na 27ª volta do Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Rubens Barrichello segue na liderança. Pois não, Luciano Burti? Um fato interessante, deu para ver com o Felipe Massa e com o Fisichella que eles não estão trocando o pneu dianteiro. Por quê? Aquele problema de o pneu estar arrepiando é causado apenas quando o pneu é novo e dura 5 a 7 voltas. Como eles já estão com o pneu agora na condição ideal para performance, eles não trocaram o pneu dianteiro, tendo o pneu dianteiro usado. McLaren pronta de novo. E Rubinho, melhor volta da corrida, 32,455. 1,32,455 ele fez no primeiro setor. A melhor parcial de todos e também no terceiro, no intermediário não. Olha só, no caso do Rubinho já não funcionou aquela previsão, aquela do computador. Ele deveria ter parado na volta 26, agora é 28, ele está andando rápido porque está próximo da parada dele, mas furou em pelo menos 3 voltas aquela previsão. Rubinho é primeiro, Jenson Button é o segundo a 16,1 do Rubens Barrichello. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin, a cerveja oficial do GP Brasil. David Coulthard parou e vai voltando. A Ferrari está pronta. Rubens Barrichello vivendo a expectativa agora do seu segundo pit stop. Nick vai para 3 na prova. Vamos acompanhar a parada do Rubinho, que será provavelmente na próxima passagem dele pela entrada. Vamos ver a expectativa do Rubens, da parada do Rubinho. O Kimi Raikkonen já parou. Rubinho tem uma vantagem de 26 segundos para o Kimi Raikkonen. Aí o Rubinho, vamos com ele, vivendo a expectativa de voltar na frente. 26 segundos, o Jenson Button é o segundo, mas o Jenson Button fez uma parada, ou seja, não fez a segunda dele ainda. Eu estou preocupado aqui com o Kimi Raikkonen, que antecipou a parada, já fez o segundo pit stop. Aí o Rubinho 6,2, mais um show da Ferrari para variar. E o Rubinho está voltando, com previsão de 11 voltas e 44 litros. Raikkonen na reta, Raikkonen na reta. Aí Rubinho voltando. E o Raikkonen atrás do Rubinho. Pelo menos em relação ao Raikkonen. O Button está na frente, está na liderança, mas tem um pit stop apenas. Veja aí a confirmação. Olha, o Button parou apenas uma vez. Rubinho e Raikkonen já pararam 2 vezes. Aí o Alonso é quarto, parando apenas uma vez. Ralf também é quinto, parando uma vez. Tá tranquilo, que ele tinha que se preocupar mesmo, você disse bem, Luiz, com o Raikkonen, que é quem tinha o mesmo número de paradas dele. Agora ele tinha, quando ele parou, 26 em cima do Raikkonen, voltou à frente, e tinha 16 em cima do Button, que tem uma parada só, e que o Button parou na volta 14. O Barrichello, na primeira vez, né? A Barrichello na 11, e o Kimi na 11. Quer dizer, daqui umas 2, 3 voltas tem que parar o Button. Neste domingo, 3 da tarde, Fausto Silva comanda o show de atrações do Domingão do Faustão. Fórmula 1 que vai ter o Grande Prêmio do Japão daqui a 2 semanas e depois no dia 24 de outubro, o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos para fechar a temporada. Acho que o Rubens Barrichello não viveu tanto essa expectativa de vencer no Brasil como agora, com o campeonato decidido e provavelmente recebendo todo o carinho possível da Ferrari para tentar essa vitória no seu país, e não seria diferente fosse o outro piloto da Ferrari, um piloto ou alemão, ou francês, ou inglês. Concorda comigo, Luciano Com Burti? certeza, mas acho que por ser brasileiro a gente tem um sangue latino que tem muito mais emoção do que um europeu. Então eu posso dizer que o Rubinho, até em conversa que eu tive com ele, o desejo de vitória aqui no Brasil seria tanto quanto vencer um campeonato e ser campeão mundial. Então é uma coisa especial que ele está buscando. E eu devo dizer que esse ano ele tem uma chance muito grande de conseguir essa vitória. É um campeonato à parte, o GP da casa do piloto. E como disse Luciano Burti, para nós latinos que vivemos
de uma forma muito mais intensa a emoção do dia a dia, a emoção do esporte, consequentemente. Para o Rubinho, então, é muito especial. 24 de outubro, Interlagos, para parar São Paulo, para parar o Brasil. Luiz Roberto. Diga, Pedro Bassan. Sobre esse assunto da emoção, né? Falando do lado oposto, da frieza do Schumacher. Perguntaram para ele: Schumacher, você tem alguma emoção especial de largar lá atrás, tentar provar que você pode chegar à frente, mesmo largando tão mal lá no fundo? Ele disse: olha, eu sou Michael Schumacher, não preciso mais testar minhas habilidades em nada. É isso. E dá para entender. Bom, o Kimi Raikkonen, a emoção do Homem do Gelo foi colocar no capacete um Iceman lá, botar escrito que eu sou o Homem do Gelo. O Kimi Raikkonen que está aí, coladinho no Rubens Barrichello. Na terceira posição, o Jenson Button é o primeiro, o Rubinho o segundo. Aí o Rubinho e o Kimi Raikkonen coladinhos, os dois como um reloginho desde o começo. Essa foi a primeira volta do Rubinho depois do pit stop, então, claro, no 53 foi a volta do Rubinho. O Raikkonen de novo, 1:33.451. E aí está o Jenson Button, que fez uma parada. O Jenson Button que luta diretamente pelo vice-campeonato mundial com o Rubens Barrichello. O Rubinho, se ganhar 4 pontos mais que o Button hoje, já conquista de forma antecipada o vice-campeonato mundial e nas posições reais, digamos assim, né? Depois que o Button parar, tudo indica que ele voltará na terceira posição, atrás do Rubinho e do Raikkonen. Essas posições definem o vice-campeonato mundial a favor de Rubens Barrichello. Gui Pádua, o paraquedista do cabelo verde, faz um salto diferente logo mais no Esporte Espetacular. O programa começa logo depois do Auto Esporte. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. São imagens ao vivo de Xangai, na China. China que tem 1.300 bilhões de habitantes. Xangai tem 15 milhões de habitantes. A China que vive um crescimento econômico nos últimos anos de 9% em média ao ano, impressionante. O gigantesco país que é a China, com mais de 9.535.000 quilômetros quadrados de extensão. Luiz. Aí o Jenson Button ainda não parou. Estamos na expectativa do pit stop do Jenson Button. Aí toda a expectativa do Richards e do pessoal da BAR. Lembrando que a parada do Button, embora tenha sido na 14ª, a previsão feita para aquele reloginho, aquele cálculo deles, era de que ele daria mais 22 voltas. Então, quem sabe ele pode até ter mudado a estratégia. Se realmente completarem as 22, ele terá parado então na 36, na 36ª, e aí ele pode tentar ir até o fim, só com essas duas, hein? Porque ele pôs muita gasolina. Faz um pouco de sentido porque ele não está virando muito rápido. Se ele tivesse que parar agora nessa volta, a volta seguinte, ele teria que estar andando mais ou menos 1 segundo mais rápido do que ele vem atingindo agora. De qualquer forma, Luciano, o Rubinho 1:33.7, o Jenson Button na última 1:33.6. Se o Rubinho tinha 16 segundos de vantagem antes do segundo pit stop dele, nessa estratégia aventada, essa possibilidade que o Reginaldo aventa agora, quer dizer, o Rubinho teria que andar muito rápido no fim para aumentar para 26, que deu para a gente ver que 26 é o tempo exato, né? Que você precisa para entrar, parar e voltar na frente do seu oponente direto. Quer dizer, o Rubinho vai ter que tirar muito aí para conseguir evitar uma vitória do Jenson Button, né? É verdade, se a BAR teve a estratégia de mudar as paradas do Button dessa forma, realmente o Rubinho vai ter muito trabalho pela frente. Já houve até trocas nessa corrida mesmo, de 24:2 o Coulter, 24 cravados ontem, mas foram trocas pondo muito pouca gasolina. O normal mesmo é o 26 que você falou, Luiz. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Diferença do Rubinho para o Raikkonen, 691 milésimos. Bom, nós estamos com 32 voltas completadas de um total de 56 do Grande Prêmio da China de Fórmula 1. A Fórmula 1 pela primeira vez na China. O Jenson Button, aí o Alonso, o Fernando Alonso que estava em quinto, vai para o box para fazer o seu segundo pit stop. O Fernando Alonso está parando aí a Renault com o Fernando Alonso. O Rubens Barrichello largou na pole position, vem na liderança, fez o seu segundo pit stop quando continuava na liderança e aí perdeu o primeiro lugar, entre aspas, aí para o Jenson Button, que só parou uma vez. Estamos na expectativa de qual será a estratégia daqui para frente do Jenson Button. Olha, Luiz, eu já não tenho mais dúvida não.
Eu acho que ele mudou realmente, ele tá indo para 2 paradas só. Disse o Luciano, é verdade, ele está com o carro pesado ainda, mais pesado do que teria que estar se ele tivesse que parar. E agora, você vê, por exemplo, serve como parâmetro também essa parada do Alonso, que foi em 9.7, coincidentemente, exatamente o mesmo tempo, 9.7 do Button na volta 14. E você vê, não funcionou muito no caso do Alonso, eu acredito até que isso prove que a Renault gaste menos gasolina. Não funcionou muito no caso do Alonso aquela previsão de que ele daria mais 18 voltas quando ele parou, sendo que ele deu 20. Então ele parou na 13ª, parou na 33ª, e a previsão de 22 agora daria 55, quer dizer, ficaria faltando uma para terminar a corrida. Então realmente a Renault está economizando gasolina para, em vez dessas 22 previstas, ele fazer 23 e ir até o fim também o Alonso. Com Rubinho e Kimi Raikkonen praticamente juntos, absolutamente no visual. Claro que o Jenson Button está muito rápido. Ralf Schumacher agora no box. Ralf parando nesse momento na 4ª posição. O Ralf Schumacher vai para o seu segundo pit stop. Daí o Ralf voltando desde o Grande Prêmio dos Estados Unidos, depois do acidente, depois da batida forte, ele ficou fora das corridas seguintes. Está voltando aí o Ralf. Villeneuve também parando nesse instante com o Williams. Está parando o Villeneuve. Mas eu dizia do Button, o Button está muito rápido agora, porque em tese, claro, ele está leve. Então vai andar mais rápido. Depois que vai reabastecer para fazer a corrida até o fim, é que a gente vai ter uma noção exata do que o Rubinho vai poder aumentar de diferença se for fazer um pit stop a mais. Essa é a estratégia que está em jogo nesse instante e que será o enigma que vamos decifrando aos pouquinhos aqui com as contas do Reginaldo e do Luciano Burti. Olha aí a BR se aprontando. Jenson Button está na liderança. Deve ser o Button agora. Ele tem 9 segundos de vantagem para o Rubens Barrichello, ou seja, aí 10 segundos de vantagem para o Raikkonen. Rubens Barrichello e Raikkonen estão absolutamente juntos, Rubinho à frente. E aí o Jenson Button, a câmera colocada no carro dele, aí a entrada para fazer o pit stop, a entrada de box, aí pararam o Jenson Button. Bom, Rubinho e Raikkonen vão passar, a diferença não é suficiente para voltar não, e aí sim, diga, Reginaldo. Com o 9.7 da primeira parada do Button, ele não conseguiu a meta de chegar até a 36ª. Ele parou agora na 35ª. Quer dizer, ele vai ter que pôr aí uns 10 segundos de gasolina. Schumacher no detalhe, enquanto o Button botou 10 segundos de gasolina. Atenderam o seu pedido, viu, Reginaldo? Estão ouvindo aqui, você deve estar nessa frequência, eu tô achando, hein? E o Schumacher tá aí, lento. Schumacher que largou. É o pneu esquerdo, ali pneu furado. Pneu esquerdo traseiro do Schumacher. E a Ferrari já está pronta. E o Schumacher está na reta anterior. Tem que fazer essa reta inteira aí, 1 quilômetro. Depois uma curva para a direita. E aí ele tem então a entrada para fazer a sua troca de pneu aí, o Schumacher. Vai atrapalhar toda a estratégia, evidentemente, do Schumacher. Diga, Burt. Até em uma situação como essa, quando for um pneu, você tem hoje em dia no carro de Fórmula 1 os componentes eletrônicos e você consegue praticamente bloquear o diferencial para que as duas rodas girem de forma igual. Consequentemente, que a roda boa, vamos dizer assim, leve o carro até o box, porque antigamente era capaz da roda com o pneu furado ficar girando sozinha e o carro não conseguia ir até o box da maneira que o Michael conseguiu agora. A roda boa vai protegendo a outra. Agora, é um fim de semana mesmo pro Schumacher, assim, daqueles nada certo. Aí quando ele entra na velocidade limite, a tampa do local de reabastecimento abre automaticamente, aquela amarelinha ali, olha, fica aberta. Depois, quando ele passar da velocidade, ela fecha. O piloto tem que tocar ou é automático na velocidade mesmo, Burt? Assim que você aperta o botão de limite de velocidade, a tampa abre. E agora, quando ele sair do box e apertar o botão novamente para poder voltar à velocidade normal de pista, a tampa vai fechar. Olha o Raikkonen parando, Kimi Raikkonen parando, terceira parada do Kimi Raikkonen. Já vai para a sua terceira parada o Kimi Raikkonen. Na volta de número 36, o Kimi Raikkonen. Tá parando aí o Raikkonen. Algum problema, na minha opinião, porque ele mudou, não faz sentido. Radicalmente, tão cedo. Com certeza. A previsão era de volta 42, 41 talvez, por aí, né? E agora ele vai ter que fazer acho que 4 paradas até o final da corrida. Então tem alguma coisa errada com o Raikkonen. Na verdade não era tanto assim não, viu, gente? Era a previsão de mais 11, 27 mais 11, 38. Ele parou na 36ª. Quer dizer, furou em 2 só. Ah, claro, porque ele mudou o reabastecimento. Tem razão, Reginaldo. Quer dizer, quando ele parou da outra vez, ele mudou. Ele abasteceu para um pedaço menor, para uma perna menor de corrida. Globo, a gente se vê por aqui.
Petrobras, a gasolina da equipe BMW Williams de Fórmula 1. O estranho do Raikkonen é que ele parou a primeira parada foi exatamente igual ao do Rubens, então não faz muito sentido ele estar parando, faltando 20 voltas para o final e fazer uma estratégia de 3 paradas. Eu não sei se eles tentaram mudar para 4, mas é um pouco esquisito, talvez tenha sido realmente um problema. Rubens Barrichello é o líder do Grande Prêmio da China de Fórmula 1, Kimi Raikkonen. Aí o Rubinho completando a volta, vamos saber agora se o Raikkonen perdeu só a posição do Button, pelo tempo de diferença, sim. Vamos aí com o Rubinho na liderança. Rubens Barrichello vai à frente. Faltando 19 voltas, de um total de 56. Malgata que o fim de semana também gosta de uma rodada. Vocês dizem que eu falo do rapaz, mas olha aqui, a pior volta da corrida foi a dele, 1:38.396. Simplesmente 6 segundos acima do Ralf ali agora. Ralf rodou também. Rodou o Ralf. Tá voltando aí o Ralf Schumacher. O Ralf Schumacher. Olha o Ralf. Estranho, né? Parece que ele entra pro box, aí acho que deve ser algum problema de comunicação com a equipe, ele deve ter falado aqui pro box. A equipe pediu para ele não vir, então ele acabou rodando, desistindo de entrar, depois acabou entrando de novo, então teve alguma confusão na comunicação com a equipe. Com certeza, foi isso mesmo que aconteceu. E a equipe mandou ele passar direto. Discussão. E a McLaren entrando no box. E o Ralf agora foi pra dentro. Não gostou nem um pouco. Olha o que fez o Ralf, rapaz. Impressionante, era para ele não vir para box, era para ele ter esperado. Impressionante uma atitude dessa, acho que não. E você viu que ali ele já estava saindo do carro. Hein? Acho que não. Bom. Houve um toque com o Coulter. Ok, tá aí o toque então do Ralf com o Coulter, por isso que ele queria. Mas ele estava tão próximo aí da entrada, né? Ele avisou a equipe que ele iria entrar, a equipe pediu para ele não entrar, aí ele acabou. Metros. Então, ele acabou fazendo aquela rodada esquisita perto da entrada do box. Acabou que mudou de ideia, voltou a entrar. E tá aí, com certeza, vão discutir. Olha a cara dele. Não é muito legal você ter um relacionamento desse com a equipe. E ficou claro aí no rádio, o Coulter também com problemas depois daquele toque. O pneu dianteiro esquerdo ali do Coulter. Veja, tá estourado o pneu dianteiro esquerdo do Coulter naquele toque com o Ralf. E o Coulter agora vai para o box. Tá aí o David Coulter também entrando no box. Estava em oitavo o David Coulter. O Ralf saiu, passou ali de carro amarrada. Olha o Coulter segurando tudo que tem direito ali para não romper a velocidade permitida na área de box. Tá aí o Coulter. Ali o pneu dianteiro esquerdo do Coulter que estava furado, já trocado. 9,2, portanto a parada do David Coulter. Rubens Barrichello, Jenson Button, Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen em terceiro mesmo à frente do Sato. Estas as posições. E aí o Coulter agora voltando para a pista. Aí nós temos a imagem do carro do Ralf. O negócio é o seguinte, Luiz, é que a equipe não queria que ele parasse e mandou ele seguir porque estava na parada do Montoya, estava na hora da parada do Montoya, tanto que o Montoya veio em seguida e acabou tendo uma parada prejudicada, acabou demorando bastante no box. Mas o Ralf não quis obedecer e teve aquela atitude toda, e, enfim, é despedida mesmo. Bom, meus amigos, a nossa preocupação que queriam que ele entrasse de volta no carro. Agora ele está dizendo que não entra em carro nenhum. Informação de lá, que vem lá de Xangai, de que o Sam Michael, o diretor competitivo da equipe, o diretor de competição da equipe, está conversando com o Ralf, mas ele não quer acidente dos dois, vai ser investigado depois da corrida, entre ele e o Coulter. E o Ralf não quer voltar para o carro e, olha, ele está pintando uma chance para o Pisoni nas outras duas.
Reginaldo e Luciano Burti, olha, o Rubinho virando um 33-1, o Button um 35, o Rubinho já abriu 25.4, ou seja, aqueles cálculos que nós fizemos da necessidade de 25, 26 segundos, o Rubinho já atingiu. Já tem a margem necessária para poder ser na frente do Button. Para fazer uma parada a mais em relação ao Jenson Button. O Massa está na sexta posição, está na zona de pontuação o Felipe Massa, o Button é segundo com essas posições. O Rubens Barrichello não conquista matematicamente o vice-campeonato mundial, mas Button teria que vencer as últimas 3 corridas, digamos assim, e o Rubinho não fazer pontos para que o Rubens perdesse o vice-campeonato mundial. E ali o Fisichella à frente do Rubinho, o Rubinho se livra, vai embora, passa pelo Fisichella, quarto colocado. Era o Villeneuve ali? Villeneuve. Era o Villeneuve, exatamente. E toma uma volta, portanto, do Rubens Barrichello. Aí o Rubinho se mandando, continua abrindo, já veja aí o Ralf Schumacher. Depois o Pisoni com aquele fone de proteção ali, o Pisoni olhando com cara de assustado, a gente está revendo. Era o rádio mesmo, o Pisoni ali, né? Tá com o rádio, acompanhou como nós todos ouvimos as orientações para o Ralf de que não era para ele entrar nos boxes, era para ele ir embora. Não é legal de ver uma atitude dessa do piloto, mesmo que ele vá sair da equipe, mesmo que ele está deixando a equipe, porque querendo que eles tiveram um sucesso no passado, venceram corridas. Acho que seria muito bom que se separasse de uma forma sadia, mas acho que essa atitude não cabe a um piloto de Fórmula 1 e a uma equipe de ponta. Rubinho passando agora pelo Weber. Bom, o Ralf está se mandando, vai embora no ano que vem para a Toyota, vai fazer o time com o Trulli na Toyota. O Montoya também está indo se mandando, quer dizer, a expectativa é que a Williams tenha o Weber já confirmado e o Button, que vive esse dilema, digamos assim. Agora, daqui para frente restam 2 corridas, né, Luciano? De repente o Frank pode se posicionar, né? Conhecendo um pouquinho o Frank, ele já mandou embora o Alan Prost, o Damon Hill, depois de serem campeões, o Mansell, né? Então ele não engole muito um desaforo. Então eu não duvido nem um pouco que ele mande o Ralf embora e põe o Pisoni. Uma roda, um pneu ali, sozinho, isolado do mundo. Quem será que perdeu esse pneu? Essa roda. Olha lá. Para variar, Minardi. Bom, eu diria o seguinte, só para completar, com certeza o Frank e o Patrick Head, que não é muito diferente do Frank, eles vão querer tomar uma atitude, mas o empresário do Ralf é o Willy Weber, que é um sujeito também poderoso na Fórmula 1, porque é empresário do Michael Schumacher também, e aí vai haver briga jurídica, porque por contrato, se o Ralf estiver em condições físicas, ele a equipe é obrigada a pôr para dirigir na equipe. Globo, a gente se vê por aqui. Team Viver Sem Fronteiras. Aí o Bruni perdeu uma roda, deu para a gente ouvir no rádio para ele tentar levar o carro até o box. É o que está tentando fazer ali o Jean Maria Bruni. E a Ferrari pronta. Rubinho tem 28 segundos e 8 de vantagem para o Jenson Button. Rubens Barrichello entrando, tá aí a liderança em jogo para fazer o seu último pit stop. Momento decisivo para Rubens Barrichello no Grande Prêmio da China. No capricho agora, Ferrari. Ferrari quer um reloginho para trabalhar. Vamos lá com o Rubinho. Aí no seu último pit stop. Reabastecimento feito. 6.2 de novo repetindo. Impressionante a Ferrari. Vai voltar o Rubinho com tranquilidade. Tinha 28.8 de vantagem do Jenson Button. Vai voltar o Rubinho. Tá aí o Rubinho voltando. Quer saber? Dava para pôr até mais gasolina para ter tranquilidade de ir até o final. 6.2 foi exatamente o tempo da última parada, da penúltima parada, da parada anterior, em que ele acabou dando 41 menos 29, acabou dando 22 voltas. Não, nem tanto, errei. 13 voltas. Acabou dando 13 voltas. Uma coisa interessante de ver o pit stop é que você vê o piloto numa situação como essa, de tensão, de ter que não pode errar. E você vê o carro de Fórmula 1 é muito baixo, você vê os mecânicos em forma de túnel praticamente, um túnel que você tem que entrar, mas acontece que você não pode errar, que não é um túnel de pedra, é um túnel de pessoas. Então é uma situação muito tensa para o piloto de ter que ser rápido e de não poder errar.
Neste domingo, Jean-Claude Van Damme e Dennis Rodman vão entrar em ação. A Colônia, uma aventura explosiva, marcando a volta do Domingo Maior. Olha, é importante, hein? Eu que acabei de dizer que com 6.2 da penúltima parada, o Rubinho deu 13 voltas. Agora com 6.2, se ele desse 13, faltariam 2. Então a equipe, só por uma questão de segurança, de repente poderia ficar um pouquinho mais no boxe. Mas também outra coisa, a equipe quando vendo agora que o Rubinho está em primeiro e não tem mais parada para fazer, eles já vão pedir para o Rubinho reduzir o número de giros do motor para salvar o motor, economizar o motor e consequentemente você economiza combustível também. Legal, então com certeza ele está numa situação de segurança agora. Ele não precisa mais daquele ritmo de corrida. Rubens Barrichello, que venceu 8 vezes na carreira, conquistou a primeira vitória na temporada em Monza, na última prova disputada com muita autoridade, com Schumacher ficando em segundo. Aí o Rubinho, estamos com 43 voltas completadas, Rubens Barrichello praticamente de ponta a ponta, desde a pole position. Vem aí o Rubinho. O som da Fórmula 1 a bordo da Ferrari de Rubens Barrichello, que está aí na liderança, faltando 13 voltas para o encerramento. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Luiz Roberto. Diga, Pedro Bassan. A explicação oficial do Ralf Schumacher é que ele disse que achou que o carro tinha quebrado e por isso parou, mas diante de toda a discussão que foi vista, a equipe pedindo que ele voltasse, enfim, a desculpa deixa um pouco a desejar, né? A obrigação do piloto nessa hora não pode achar que o carro quebrou, ele teria que continuar e a hora que ele tivesse certeza que o carro tivesse com algum problema, aí sim vira o box. Nessa hora o piloto tem a obrigação de obedecer às ordens da equipe. Volta do Rubinho, 1:34.9. A volta do Jenson Button, que você viu ali, 1:35.0. Rubinho mantendo aí 8, agora 8,3 de vantagem. É o Luciano Burti, piloto de Fórmula 1, atualmente piloto de testes da Ferrari. Esse comentário que fez o Luciano aqui não é só uma questão de, olha o Villeneuve, segura Villeneuve, segura, que tá difícil Villeneuve. Felipe Massa parando agora. É mais, eu diria até que é mais que uma opinião, é mesmo uma norma de conduta na Fórmula 1, é isso, Luciano? Com certeza, porque o piloto não depende somente do desempenho dentro da pista, em termos de andar rápido ou vencer corridas, ele tem também que ter uma posição de respeito em relação à equipe, para poder receber esse respeito de volta. E de obrigação, porque no fundo é o trabalho dele, ele tem que respeitar as normas da equipe, as ordens da equipe, porque senão acaba numa situação como essa do Ralf Williams, que não é nem um pouco saudável. Schumacher já está ali coladinho no Villeneuve, está chegando no Villeneuve o Schumacher. Schumacher que já rodou, que já parou, que já largou do boxe, já teve pneu estourado, já teve de tudo na vida do Schumacher, hoje está em 12º. Estamos com 44 voltas e um total de 56, 11 voltas. Dá para arriscar? Está tão distante, difícil para o Schumacher pensar em qualquer resultado que não seja esquecer o fim de semana do primeiro grande prêmio da história da China. A Fórmula 1 chegando enfim à China. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Celta, o xodó do Brasil. Reginaldo Leme, Rubens Barrichello, 45 voltas, absoluto no Grande Prêmio da China. E o Schumacher aí, fazendo de tudo um pouquinho pra gente curtir. Os dois numa posição completamente diferente, corridas diferentes. O Rubinho muito tranquilo, numa corrida, independentemente do resultado final, para ele, muito mais tranquila do que foi Monza, que foi uma vitória tipo heróica. E o Schumacher naquele fim de semana que não é o dele mesmo, mas é muito legal o fato dele estar na pista. Está em 12º, podia estar no box parado, descansando. Luiz Roberto.
Olha essa câmera colocada ali no chão, como passou o Rubinho. Felipe Massa é o oitavo, voltou em oitavo, está na zona de pontuação. O Felipe Massa. Luiz Roberto. Diga, Pedro Bassan. E a explicação oficial da Williams não coincide muito com a do Ralf Schumacher, né? A assessoria de imprensa da equipe veio agora e disse que ele não voltou porque não quis, porque recebeu a ordem da equipe para voltar realmente. Schumacher e Villeneuve ali muito próximos, eles que tiveram bons duelos na história da Fórmula 1. Jacques Villeneuve, campeão mundial de 97 com a Williams, e o heptacampeão Michael Schumacher, que você vê aí. A Williams do Villeneuve é que o diga, com a marca do pneu na lateral do carro ali. Isso em Jerez 97. O Villeneuve realmente é um piloto que não tem nem um pouco medo do Michael. A maioria dos pilotos respeitam de tal forma que quando vê o Michael no espelho retrovisor já balança um pouco. O Villeneuve é um que não se incomoda com certeza. Conseguiu entender o que foi dito para o Villeneuve? O rádio dele realmente não está muito bom, eu não consegui entender alguma coisa. Com certeza eles devem estar falando alguma coisa em relação ao Michael Schumacher, porque numa hora dessa que o piloto está sendo pressionado, não tem muito o que conversar sobre o carro. Então talvez seja alguma informação para segurar o Michael ou alguma coisa do tipo. Rubinho Barrichello continua firme na liderança. Olha o Schumacher, 337 337,6 km por hora. Mas tem um Villeneuve pela frente ali, que deve estar pensando, olha, Michael, agora aqui é um pouco diferente, hein? Mas também está faltando corrida para o Jacques Villeneuve aí na Fórmula 1. Você vê como o Schumacher realmente fez carro para a reta, né? 337, até então 333,5 era a maior velocidade, a do Fisichella, isso em treino livre, podendo andar normalmente. O Schumacher fez carro para a reta, por isso seus erros até no treino de ontem e na corrida. Os brasileiros, Rubinho é líder, Felipe Massa é o oitavo, Felipe que largou na quarta posição. E o Zonta acabou abandonando o Ricardo Zonta. Mais uma vez aí o Flávio Briatore. Ali o Villeneuve à frente. E o Schumacher se aproximando do Jacques Villeneuve. Schumacher 12º, Villeneuve 11º. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin, a cerveja oficial do GP Brasil. Nós vimos lá o Luca de Montezemolo, que está na China. Ao lado de Luca Kodayani, que é o homem de comunicação da Ferrari. Você viu? Agora vai. Agora foi, não tem jeito. A gente vê ali a preocupação do Briatore no boxe, do Flávio Briatore. O Schumacher foi atrapalhado ali pelo Weber, quase que tomou um X. O Villeneuve não deu moleza não, mesmo sendo ultrapassado na reta, tentou ainda frear dentro e oferecer resistência. O que eu queria dizer do Briatore, passou, mas foi pro boxe. Schumacher pro boxe. Eu queria dizer do Briatore que a briga, lembrando da briga Alonso, a briga Renault, que é a equipe dele, que tem o Alonso em quarto, contra a BAR no campeonato. E a BAR tem o Button em segundo e tem o Sato em sexto. Parando o Michael Schumacher. Terceira parada do Schumacher. Tá voltando aí o Michael Schumacher. Fez aquela passagem ali no Villeneuve só para sentir o prazer, né? Porque ia entrar mesmo no boxe, mas de qualquer forma foi lá para a dividida no fim da reta anterior. A nova bonita do Schumacher e do Villeneuve. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Logo mais às 9h30 da manhã, as atrações do esporte espetacular. As histórias do capitão da seleção de ouro do vôlei, uma entrevista com o Naubert. É um dos destaques do esporte espetacular. Logo mais, depois do Alto Esporte. Domingo tem o futebol do Campeonato Brasileiro às 4 horas da tarde. Teremos Vasco da Gama e Palmeiras. Teremos Atlético Paranaense e Flamengo. Balançar a Arena da Baixada em Curitiba. Expectativa de grandes jogos e a cobertura completa na Globo. Às 4 horas da tarde, o futebol do Campeonato Brasileiro para você. 48 voltas completadas por Rubens Barrichello, com Jenson Button em segundo, 6,149. Veja que
já diminuiu um pouquinho a diferença, 2 segundos diminuiu a diferença do Rubinho para o Jenson Button, que está passando aí. Dá pra gente curtir a diferença no mesmo ponto de um e outro. A última volta o Rubinho fez 34,7, o Button 34,1. Mas com certeza eles já estão economizando, tá sob controle, na minha opinião, a corrida do Rubinho. Agora realmente levar com todo o talento e categoria que sabemos que o Rubens Barrichello tem, para não fazer nenhum erro e não colocar em risco a 9ª vitória da carreira de Rubens Barrichello, que está próxima. Estamos com 49 voltas de um total de 56. Havia acontecer de tudo na Fórmula 1, né? Mas agora é ter muita tranquilidade. O Rubinho que vem de uma vitória fantástica. E, aliás, ontem o Reginaldo e o Buto destacavam essa questão emocional, que também no esporte como a Fórmula 1 tem sim. Quando você tem essa confiança, isso pesa, isso ajuda, né, Buto? Fundamental para o piloto, eu digo que o lado psicológico é mais importante do que o lado físico. Muita gente dá valor ao lado físico, mas sem dúvida o piloto bem equilibrado. E como o Rubinho agora venceu em Monza, acho que vence aqui hoje, vai para o Japão, que é uma pista que ele venceu no ano passado, vai ajudar muito para ele chegar no Brasil com condições de conquistar também a vitória. Villeneuve falando com seus engenheiros. A equipe acabou mandando ele entrar para o box. O Villeneuve seguiu na reta. Ele quer brigar com o Weber e a equipe mandou ele desistir da briga. O Weber está bem ali à frente do Villeneuve. 374 milésimos absolutamente no visual. O Villeneuve, que é 11º. Mark Webber é o 10º colocado. Villeneuve voltando à Fórmula 1, ano que vem vai estar na Sauber. Vai ser companheiro de equipe do brasileiro Felipe Massa. Massa que é 8º nesta corrida na China, largou em 4º, com um fim de semana muito legal para o Felipe Massa. Pode estar aí somando mais um pontinho, pelo menos por enquanto está na zona de pontuação. Em relação ao vice-campeonato mundial do Rubinho, ele vai aumentar a diferença em 2 pontos. Ficarão faltando 2 pontos para que o Rubinho matematicamente comemore o título de vice-campeão mundial de Fórmula 1, que cá entre nós está garantido, né? Não é só o problema do Rubinho não pontuar, é o Button vencer as últimas corridas da temporada. É questão de tempo. E o Rubinho está tranquilo com 4,9 à frente do Button. O Button tem 3 segundos à frente do Kimi Raikkonen. E o Raikkonen tem 22,9, 23 praticamente em cima do Alonso. E o Alonso 11,8 em cima do Montoya. Importante que esses 5 primeiros colocados já fizeram todas as paradas que eles tinham que fazer. Vão até o fim assim, é briga na pista. O Rubinho está indo a 108 pontos, o Jenson Button a 79, o Rubinho já está conquistando o vice-campeonato mundial de Fórmula 1. Faltando aí as 2 provas para o fim da temporada. Japão e Brasil, o Rubinho ficando com o vice-campeonato mundial, agora de forma matemática, um vice-campeonato já decantado para o Rubens Barrichello, quando nós estamos na volta de número 51. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Vamos a Xangai, diga lá, Pedro Bassan. Sobre essa corrida infeliz do Schumacher, né? Até quando vai mal, ele tem alguma conquista importante, algum número para celebrar. Hoje ele ultrapassa o Gerhard Berger e passa a ser o 2º piloto da história em número de grandes prêmios disputados. Ele agora tem 211, só perde para o italiano Riccardo Patrese. Schumacher realmente tem uma relação com os números que impressiona. E com o cronômetro, então, não precisa nem falar, né? É realmente o rei do cronômetro, mas num fim de semana que não foi muito legal não para o Michael Schumacher. Largou do box, é a posição de largada da vida dele, e tá aí o Schumacher. O Riccardo Patrese mais participou de GPs, de corridas, 256 corridas disputadas. Mas ainda dá para o Schumacher mais umas 3 temporadas e pronto, estamos chegando lá no Riccardo Patrese.
Importante aí na briga pelos construtores, que, terminando essa corrida assim, imagine só, a BAR abre para 105 e a Renault com 96, quer dizer, abre 9 pontos de vantagem com 20 em jogo na luta pelo vice-campeonato de construtores. Quem diria isso no início da temporada? Uma coisa só interessante que a gente vê a Ferrari dominando nessa temporada, enquanto as equipes trabalham apenas para se preocupar com 2004, em março desse ano eu já estive testando alguns componentes, como o câmbio, por exemplo, do carro do ano que vem da Ferrari. Ou seja, enquanto está todo mundo preocupado ainda com o campeonato de 2004, em desenvolver o carro, como foi o caso da McLaren, de fazer um carro novo, etc., a Ferrari em março desse ano já testava o câmbio do carro de 2005. Isso eu testei em Fiorano e teve muito sucesso logo de cara. Só lembrando, Luiz, só corrigindo o que eu acabei de falar em relação a construtores, na verdade não são 20 em jogo e sim 36, porque marcam pontos os dois carros, o máximo de um primeiro e uma segunda colocação são 18 pontos por corrida, mas ainda assim 9 de vantagem é bastante, hein? Tá bonita também essa briga pelo vice-campeonato mundial de construtores. O Rubinho está conquistando o vice de pilotos, a melhor temporada da vida dele. O Rubinho vai se aproximando aí da segunda vitória e de forma consecutiva, exemplo da pole position. Foi a primeira vez que ele largou 2 vezes seguidas na posição de honra no Mundial de Fórmula 1. Vai indo a 108 pontos do Rubens Barrichello. Quantas temporadas nós não tivemos piloto campeão com 108 pontos ou menos, né? Com muito menos, até muito menos. Agora, você disse da melhor temporada do Rubinho em pontuação, mas ele já foi vice também em 2002, claro. Em pontuação, exatamente, Reginaldo. Ele já foi vice, ele está sendo bivice, digamos assim, né? Está conquistando o segundo vice da carreira dele, o Rubens Barrichello. 53 voltas já completadas do Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Próxima parada, o Japão. E na sequência, dia 24 de outubro, Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos. E o Rubens Barrichello vivendo a expectativa de vencer no seu país e vencer no Brasil. Quanto ao vice-campeonato, o Rubinho, com certeza, como piloto, ele não pensa muito na segunda colocação, terceira, assim por diante. O piloto sempre o que importa é a vitória. O Jack Stewart me disse uma vez que ele lembra de todas as vitórias e quantas vezes ele ganhou na carreira dele e não tem a menor noção quantos segundos lugares ele tem. Ou seja, o piloto só quer saber do primeiro e ponto final. E de modo geral todos nós, né? Não é 24 vitórias do Nelson, 41 vitórias do Ayrton, 51 vitórias do Prost, e assim você vai lembrando sem precisar buscar no papel, né? Vamos para o complemento da volta de número 54, e faltaram 2 voltas para Rubens Barrichello, com Jenson Button em segundo, 3.267, olha como chegou o Jenson Button, hein? E o Rubinho dessa vez 1.33.8, Button tirou mais meio segundo, 1.33.230 e apenas 3.2 a vantagem do Rubinho sobre o Jenson Button. Mais uma corrida incrível do Jenson Button, que faz uma temporada muito legal, o piloto da BR. E o Raikkonen virando 1.32.9, também se aproxima muito ali do Kimi. O Kimi se aproxima muito do Jenson Button. A gente pode ter ainda um duelo nesse fim de prova. O Burt tranquiliza todos nós, dizendo que a corrida está sob controle. A Ferrari tem a tendência acho que foi a primeira equipe a se preocupar em economizar o motor. Você tem uma redução de até 1000 giros, vamos dizer, de 18.700, 18.800 até 17.700, o que equivale até às vezes a mais de 50 cavalos de diferença. Então, foi a primeira equipe a se preocupar a ter uma atitude dessa durante a prova. Então, quando eles viram que o Rubinho realmente estava à frente, você pode ver que dali em diante ele começou a perder mais ou menos meio segundo por volta. Mas eu digo com certeza que, do ponto de vista do Rubinho e da própria Ferrari, está tudo sob controle. O box pede pro piloto utilizar os botões do volante para fazer o acerto dos giros, e aí o piloto manualmente tem que acionar esses botões, mas é o box que determina ao piloto quando deve ser feito e a posição que ele deve escolher. Olha, o David Coulthard está coladíssimo no Massa e pode tomar a 8ª posição do Felipe Massa. Massa que está ali no limite da zona de pontuação, né? Ainda hoje a gente fala, até o 8º lugar se marca pontos na Fórmula 1. Muitos que acompanham a Fórmula 1 dizem, nossa, é verdade, houve essa mudança. O Massa está na zona de pontuação, na 8ª posição, o Coulthard coladíssimo nele ali. Juntos, os dois estão juntos, Coulthard e Massa. Seria a 4ª vez que o Massa marca pontos na temporada.
Vamos para a volta final. Rubens Barrichello vem aí, na liderança. A diferença caiu para apenas 2 segundos para o Jenson Button, que você vê aí. Mas o Kimi Raikkonen vem apertando o Jenson Button. Ele também está preocupado com o segundo lugar. Tem que defender o segundo lugar. Está aí o Rubinho. Deixando entre eles o Jacques Villeneuve. Rubens Barrichello está na última volta. Rubinho, que já venceu 8 vezes na carreira. Vem de uma vitória indiscutível em Monza. E agora, num fim de semana espetacular, onde fez a pole position. Largou na posição de honra. E praticamente de ponta a ponta vem liderando, não dando possibilidades para os adversários diretos desta prova. Rubinho controlando a corrida desde o seu início. Vem aí Rubens Barrichello. Estamos de novo na expectativa de vitória do Brasil. O Brasil vai se aproximando de mais uma vitória na Fórmula 1. Aí Rubinho, Jenson Button está coladinho, mas tem ali a Renault entre eles. Rubinho vai para os últimos metros. Aí vem o brasileiro para conquistar a 8ª vitória na carreira. Rubinho aponta na reta. Aí vem Rubens Barrichello, vitória do Brasil no Grande Prêmio da China. Rubens Barrichello na Fórmula 1. Aquele que apareceu agora é o pai do Button. Gente boa para ficar. John Button. Toma uma. Aí Rubens Barrichello. Agora na volta da consagração. Pela 9ª vez na carreira. 2 vitórias seguidas. Felipe Massa defendendo a sua 8ª posição aí, enquanto a gente curte mais uma vez. De forma seguida, o tema da vitória é sempre bom. Barba, cabelo e bigode. Mas ele não fez a melhor volta porque o Michael roubou agora na última volta. Porém, fez a pole e conquistou a vitória. Felipe Massa vai fechar na frente do David Coulthard. É o 8º Felipe Massa. Conquista mais um pontinho na Fórmula 1. 4º grande prêmio que ele chega na zona de pontuação. Vitória, portanto, de Rubens Barrichello. Aí o Rubinho, para você curtir. Vitória do Brasil na China. E uma vitória que faz história na Fórmula 1. A primeira corrida na China. E Rubens Barrichello vence 9 vezes na carreira. Barrichello vence no Grande Prêmio da China, o primeiro Grande Prêmio da China de Fórmula 1, com Jenson Button em segundo, Kimi Raikkonen em terceiro, Alonso em quarto, Montoya em quinto, Sato em sexto. Que corrida fez o Sato, hein? Em sétimo chegou o Fisichella e em oitavo Felipe Massa. O momento aí da bandeira quadriculada para Rubens Barrichello. At the end with the Grady wasn't disappearing at the end, but Toda a felicidade do Luca de Montezemolo e do Rubinho falando com a equipe e comemorando com a equipe. Daqui a pouco nós vamos voltar fazendo um pouco mais da vitória de Rubens Barrichello, de um momento bonito do esporte brasileiro. O Rubinho fazendo história no primeiro Grande Prêmio da história da China. Olha lá o nome do Rubens Barrichello como vencedor. Daqui a pouco nós voltamos, contando aí a comemoração, o pódio, a festa de Rubens Barrichello na China. Globo, a gente se vê por aqui. Venha visitar com sua família e amigos. Banco Real, o banco da sua vida. A tecnologia Petrobras está presente em todas as pistas.
tudo para você usar a melhor gasolina no seu carro. Petrobras. O desafio é a nossa energia. Viver sem fronteiras. Sabe quando o Celta para na oficina? Vai esperando. Celta. Resistência e durabilidade com baixo custo de manutenção. Quem não quer mão de obra, quer um carro assim. Celta, o xodó do Brasil. Chevrolet, conte comigo. Chefe, o que você acha desse painel? Lindo! Qual a estratégia? A gente coloca em padarias e mercadinhos para que o cidadão não se esqueça de levar pelo menos um maçozinho para casa. Assistente, um maço dá para comprar quantos litros de leite? 1, 2, 10. Esses são os nossos principais concorrentes. Aumente o cartaz. Fique esperto, o cigarro quer enrolar você. Ministério da Saúde. Você que se liga na Globo, estamos de volta curtindo a vitória de Rubens Barrichello. Luca de Montezemolo, o presidente. Olha a Silvana, também ali o Fred, a Silvana, esposa, a mulher do Rubinho. Rubinho chegando. E aí o abraço na Silvana, uma vitória para comemorar em Brasil. Um beijo do Rubinho na Silvana, com o Luca de Montezemolo ali. O Jean Todt também presente, tá aí o Jean Todt, os dois abraçando o Rubinho. Chegando a 9ª vitória na carreira do Rubinho. Aí chegou também o Schumacher que foi 12º. E para não deixar o nome dele em branco nessa primeira corrida da China, fez a melhor volta da prova. Também fica ali no capítulo do Grande Prêmio da China, primeiro Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Vitória, portanto, de Rubens Barrichello. Aí a classificação, o Rubinho, Jenson Button ficou em 2º, em 3º Kimi Raikkonen, em 4º Fernando Alonso, em 5º Juan Pablo Montoya, em 6º Takuma Sato, em 7º Giancarlo Fisichella, em 8º Felipe Massa, os pilotos que chegaram na zona de pontuação do Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Diga, Reginaldo. Grande e tranquila vitória de Rubinho, que agora é vice-campeonato pela 2ª vez na carreira, e agora tem 9 vitórias e 12 poles. O Schumacher fez a melhor volta da corrida ainda no finalzinho, 1:32.238. E o curioso é que desde o Grande Prêmio do Brasil de 2003, do ano passado, ele não ficava uma corrida sem marcar ponto, o Schumacher. Agora, a Ferrari, que confessa maior admiração pela frieza de Raikkonen do que por essa latinidade de Rubinho, depois de duas vitórias seguidas com pole, inclusive sendo Monza e China na estreia, dá até para rever essa situação. Tudo, é claro, dentro daquela hipótese meio remota do Schumacher parar um dia. Rubinho no pódio. Aí o Rubinho, curtindo toda a sua alegria. E juntos nós vamos curtir o hino nacional do Brasil.
comemoração. Aí a Silvana, a mulher do Rubens Barrichello, lá na China, em Xangai, ao lado do Rubinho. Teremos agora a premiação aí, tá aí o Rubinho recebendo o troféu pela vitória. 9º troféu. Ministro dos Esportes da China. Troféu diferente. Hoje em dia na Fórmula 1 estão padronizando, mas esse é bem diferente. Só para lembrar que 6 equipes diferentes marcaram ponto nessa corrida e dos 5 primeiros colocados em equipes diferentes, que é uma coisa raríssima hoje na Fórmula 1. Olha aí quem foi, de Montezemolo. Quem foi receber o prêmio pela Ferrari, o próprio presidente. Nós tivemos hoje como convidado especial aqui com a gente o piloto de Fórmula 1 da equipe Ferrari, piloto de testes da Ferrari, aí o Jenson Button, o Luciano Burti, vitória do Rubinho. E uma vitória que sempre bom a gente curtir o Brasil, curtir o tema da vitória, o hino nacional brasileiro, mas uma vitória indiscutível de novo do Rubinho Burti. Mais do que merecida, o Rubinho teve não só uma prova excelente, teve uma atuação fantástica como piloto, mas o final de semana inteiro ele não cometeu nenhum erro, andou sempre muito rápido e venceu. Então tá mais do que de parabéns e esperamos que ele possa fazer o mesmo aqui no Brasil. Jogou champanhe no chefe, Rubinho? Hoje pode. Hoje pode. Aí o Rubinho comemorando. E o abraço do Lucas de Montezemolo com o Rubinho. Não é que ele jogou champanhe, ele deu um banho. Sabe das coisas esse Lucas de Montezemolo. Lá na China, a China que nos últimos anos teve um crescimento aí de mais de... Pedro Bassani deu esse percentual exato em suas reportagens, mas é para lá de 50% ano crescimento de venda de automóveis na China. Então a importância da China como mercado mesmo, não só esportivamente falando, mas sobre todos os aspectos econômicos, a importância da China no cenário internacional. Os 3 no pódio, Rubens Barrichello, o Kimi Raikkonen, o homem de gelo ali do lado direito, e o Jenson Button e o Lucas de Montezemolo. Tá curtindo tudo hoje, vai também lá pro pódio. Aí saindo em todas as fotos ali o Lucas de Montezemolo, a comemoração. Aí o troféu para a equipe vencedora, o troféu do Rubinho, a festa do pódio da 9ª vitória do brasileiro Rubens Barrichello. E no primeiro grande prêmio da China, no impressionante circuito internacional de Xangai, recebendo mais de 250 mil pessoas e brindando o mundo com imagens impressionantes. Você está revendo aí o pai do Jenson Button, o John Button, que é roqueiro, diga-se de passagem, né? E comemorando muito também o 2º lugar do filho. É isso. Valeu pelo carinho da sua audiência, pela sua atenção. Logo mais 9h30 da manhã, o Esporte Espetacular. 4 da tarde, o futebol do Campeonato Brasileiro. Vitória de Rubens Barrichello, 9ª na carreira, vice-campeão mundial de Fórmula 1. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2004, oferecimento.